Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais um vídeo, bom? Esse aqui sobre regra de 3, que eu digo que é a conta mais importante que a gente pode aprender, né? Pra gente poder usar na nossa vida. Antes, joinha aí, ó, curte, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Bom, compartilhe esse vídeo e no final comenta aí o que você achou. Gostou? E no geral aí o canal, tá bom? Os vídeos estão legais. Vamos lá. Vamos resolver alguns exercícios. A regra de 3 é maravilhosa, tá bom? Ela é muito útil para tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tá bom? Vamos lá. Esse primeiro exercício, né, vai aparecer aí na tela para vocês. No passeio da escola municipal para conhecer um dos pontos turísticos naturais do estado, a cada 3 adultos havia 15 crianças. Se havia 72 crianças a mais do que adultos, quantas pessoas da escola estavam nesse passeio? Vamos lá. Então eu vou separar em 2 grupos. Bom? Quais? Crianças e adultos. Beleza. Para cada 3 adultos, eu tenho 15 crianças. Para cada 15 crianças, eu tenho 3 adultos. Certo? E outra coisa que fala é, se eu tenho 72 crianças a mais, quantas pessoas eu tenho? Eu não sei quantos adultos tem. Então eu vou chamar de X. E crianças? Tem 72 a mais, ou seja, X mais 72. Então vamos lá. Para a gente pensar, vamos observar as grandezas. Então, se eu tenho cada vez mais crianças, eu vou precisar de mais ou menos adultos para supervisionar? Quanto mais crianças, mais adultos eu preciso. Opa, então eu sei que quando aumenta o número de crianças, aumenta o número de adultos. Então, ó, as duas crescem. São grandezas diretamente proporcionais. Certo? Então vamos lá. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, eu vou montar do jeito que está aqui. Ó. 15 sobre x mais 72 igual 3 sobre x. E aí eu multiplico, né? De maneira cruzada. Vamos lá. Vai ficar x vezes 15 ou 15 vezes x e igual 3 vezes x mais 72. O 3 está multiplicando tudo isso. Por isso que eu coloco entre parênteses. E aí, agora vamos fazer isso aqui. A distributiva, né? Vou manter o 15x igual. Vou fazer aqui. 3 vezes x. 3x. 3 vezes 72 vai dar 216. O 3x está somando, passa para o outro lado, subtraindo. 15x menos 3x, 12x, igual 216. Tá. Agora, o 12 está multiplicando. Passa dividindo, né? Porque numa equação de primeiro grau a gente tem que isolar o x. Em época de isolamento social, né? Vamos isolar o x aqui, ó. Tá seguindo as regras. X igual 216 dividido por 12. Que vai dar quanto? Vamos lá? Vamos pensar o seguinte. O 12, né? Vou fazer aqui, ó. É o mesmo que 2 vezes 6. Né? Se eu dividir aqui, ó, o 216 por 6, eu vou ter 36. 36 dividido por 2, 18. Então,
fazendo uma decomposição, né, transformando em fatores, a gente consegue fazer mais fácil. Então, o x é igual a 18. X é o número de adultos, ou seja, eu terei 18 adultos. E quantas crianças? 18 mais 72. Quanto que vai dar? 90. Só que a pergunta é, quantas pessoas na escola? Então, só somar 90 mais 18, 108 pessoas. Então, tá aí. Fácil e simples, hein, pessoal? Temos um outro método que a gente poderia utilizar para fazer esse exercício, tá bom? Vou apagar aqui, mas a gente vai chegar no mesmo valor. Vamos lá. Vou apagar. E a gente vai ver esse outro modo, né? Isso quando forem grandezas diretamente proporcionais. Facilita bastante, tá, pessoal? Eu consigo observar aqui que a quantidade, a proporção de crianças e adultos é o quê? Eu tenho 5 vezes, ó. A quantidade de crianças é 5 vezes a quantidade de adultos. Ou seja, a quantidade de crianças é igual a 5 vezes a quantidade de adultos. Ó, por quê? Ó? O 15 é igual a 5 vezes 3. O x mais 72, então, vai ser 5 vezes o x. E aí é só fazer o processo algébrico, né, pessoal? Isolar o x. O x está somando, vai para lá, subtraindo. 5x menos x dá 4x. Vou inverter aqui, mas dá no mesmo, tá, pessoal? 72 igual a 4x é igual a 4x igual a 72. O 4 está multiplicando. Passa dividindo. 72 dividido por 4 dá 18. O x é a quantidade de adultos. Vimos que deu a mesma coisa. Então, 18 adultos, 18 mais 72, 90 crianças, e o total, 108 pessoas. Viu? 2 modos simples. Quando for grandeza diretamente proporcional, faça desse jeito. Analisou? Ah, tá. Grandezas diretamente proporcionais. O que eu faço? Monto na posição que está. E aí eu faço todo aquele processo algébrico, né? Multiplico em cruz, nas frações, tudo mais. Ou penso diretamente assim, né? Eu vejo a proporção entre as grandezas e consigo desenvolver por um outro caminho. Bom, vamos para mais alguns exemplos. Então, agora a gente vai para mais um exemplo. Acompanha comigo aí, lê aí. Um livro foi publicado por uma editora contendo 120 páginas com 20 linhas escritas em cada página. Para atrair mais leitores, diminuindo o preço, a editora começou a confeccionar o livro com 24 linhas por página. Nesse caso, quantas páginas terá o livro? Ou seja, a estratégia foi a seguinte. O livro está com 120 páginas, isso gera um custo. E aí a gente diminui a quantidade de páginas, vai diminuir o valor que a gente gasta para produzir o livro, consequentemente, o cliente paga menos. Então vai ficar um acesso mais fácil ao livro, porque eu vou ter mais linhas em cada página. Vamos lá. A situação inicial é 120 páginas com 20 linhas em cada uma dessas páginas. Agora, quantas páginas terá o livro para que eu faça cada página com 24 linhas? Então, agora nós temos uma regrinha de 3. Temos 3 valores, vamos descobrir o quarto. Vamos fazer aquele esqueminha, fazer aquela análise. Bom, vamos pegar a análise sempre pela onde tem a incógnita, né? O valor que a gente quer descobrir. Para escrever a mesma quantidade de palavras, imagina o seguinte. Quanto maior minha quantidade
de páginas, eu vou ter mais linhas por página ou menos? Se eu tenho mais páginas, para ter a mesma quantidade de linhas no total, eu vou ter menos linhas por página, né? Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui nós teremos um caso diferente daquele primeiro, né? Lá eram grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta aqui. Então, vou montar. Eu vou manter na ordem que está a minha incógnita, né? Igual. Como é que são grandezas inversamente proporcionais, eu vou inverter a outra parte, né? No caso, a quantidade de linhas. E aí eu vou poder fazer essa conta. Bom? Então vai ficar, nesse caso, né? 24 vezes x igual 120 vezes 20. E aí, o x está multiplicando. Aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou separar isso aqui, vou colocar em fatores, para ficar mais fácil na hora da gente simplificar. O 120 é 12 vezes 10. O 20 é 2 vezes 10. Não mudei nada. O valor é o mesmo. E aqui, o 24 estava multiplicando, vai passar dividindo. Só que o 24, eu também posso escrever ele de outra forma. O 24 é 12 vezes 2. Por que eu fiz isso? Vamos entender. Olha aqui. 12 multiplicando em cima, 12 multiplicando embaixo. Posso simplificar, cancelar, né? E aqui, ó o 2. Posso simplificar. O que sobrou? Sobrou aqui em cima 10 vezes 10. Portanto, esse livro terá 100 páginas. Viu que fácil? Bem simples, né? Não tem segredo, né? A grande sacada desses exercícios com regra de 3 é você interpretar o problema. Você interpretou o problema, identificou quando é grandeza inversa, quando as grandezas são diretas, você consegue resolver de maneira fácil. Vamos para o próximo exemplo, tá? O terceiro exemplo, que também é regra de 3 simples, bem facinho, tá bom? Então agora leia comigo esse exemplo aí que está aparecendo, esse exercício. Em uma pista de corrida de kart, um dos veículos, correndo a 12 metros por segundo, levou 80 segundos para dar uma volta na pista. Um outro veículo que partiu junto ao primeiro e correu com velocidade de 10 metros por segundo, após dar também uma volta na pista, quanto tempo chegou depois? Vamos lá, vamos organizar. O primeiro carro, né? A velocidade que ele estava é 12 metros por segundo. E ele demorou para dar essa volta na pista 80 segundos. Um outro veículo que saiu junto com ele percorreu numa velocidade média de 10 metros por segundo. Qual foi o tempo que ele gastou a mais? Primeiro eu preciso saber qual foi o tempo que ele gastou para dar essa volta, né? Essa mesma volta. Vamos entender agora. Pega o tempo. Se eu gasto mais tempo para percorrer a pista, gastei mais tempo, isso quer dizer que eu estou com uma velocidade maior ou menor? Então, a mesma pista, se eu demorei mais tempo, eu estava mais devagar, estava com uma velocidade menor. Opa, então devido a essa análise, eu percebi que são grandezas inversamente proporcionais. Porque quando um aumenta, o outro diminui. Então, vamos lá. Vou manter o 80 sobre x, vai ficar igual
Aqui a gente inverte. Por quê? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Aqui, 10 vezes x igual 12 vezes 80. Aqui, o x está multiplicando o 10. Então, o 10 vai passar dividindo. Eu não vou fazer esse 12 vezes 80, vocês vão entender por quê. Aqui, ó. Só cortar o zero aqui, ó. Vai ficar 12 vezes 8. Portanto, 12 vezes 8, 96 segundos. Acabou aqui, né? Errado. A conta está certa, o processo está certo. O segundo carro demorou 96 segundos para dar a volta completa na pista de kart. Porém, a pergunta não foi quanto tempo ele demorou. Foi quanto tempo ele demorou a mais que o primeiro. Opa! Se ele demorou 96 segundos e o primeiro demorou 80, a resposta é: ele demorou 16 segundos a mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com a interpretação. Bom? Ele demorou 16 segundos a mais do que o primeiro carro para dar a volta completa. Certo? Então vamos lá. Temos um último exemplo nesse vídeo. Agora esse quarto exercício aí, ó. Acompanha comigo. Em uma receita de biscoitos, são utilizados apenas 3 ingredientes: açúcar, manteiga e farinha de trigo. Nessa receita, para cada 100 gramas de açúcar, são usados 200 gramas de manteiga e 300 gramas de farinha de trigo. Para que seja feita 1,8 kg, né, 1,8 kg de biscoito, quantos gramas de cada ingrediente serão necessários? Então vamos lá. Coloquei aqui as grandezas: o açúcar, manteiga, farinha e o total, né, o total de ingredientes que vai ser usado. Então ele fala que na receita eu preciso de 100 gramas de açúcar. Vou colocar tudo em gramas, tá, pessoal? Tudo em gramas. 200 gramas de manteiga. 300 gramas de farinha. Biscoitinho 1, 2, 3, né? Proporção dele. Qual o total de ingredientes que nós temos? Aqui nós temos 600 gramas. Tá, só que eu não quero essa receita. Eu quero fazer 1,8 quilos. 1,8 quilos. Cada quilo eu tenho 1.000 gramas. Portanto, aqui eu vou ter 1.800 gramas. Bom? Então, 1.800. Vou apagar isso aqui, né? Só pra gente saber a relação. 1 quilograma, 1.000 gramas. E aí o resto é fazer regra de 3 também, né? Vamos lá. Então, eu preciso descobrir quanto de açúcar, quanto de manteiga e quanto de farinha. Vou fazer aquela análise para saber se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para eu fazer a receita, eu preciso sempre manter a proporção. Então, se eu aumentar a quantidade de açúcar, eu preciso fazer o que com a manteiga? Aumentar. Se eu aumento a quantidade de açúcar, o que eu tenho que fazer com a farinha? Aumentar. Qualquer ingrediente que eu aumente, eu vou ter que aumentar nos outros. Consequentemente, o total também vai aumentar. Então, receita, basicamente, sempre será grandezas diretamente proporcionais. E aqui eu faria a cada parzinho aqui, ó. Faria a regra de 3 aqui, depois usaria a regra de 3 com a manteiga e assim por diante. Mas uma análise bem simples, eu posso analisar aqui, ó. Aqui eu tenho 600 gramas, aqui eu tenho 1.800 gramas. Ou seja, eu tenho 3 vezes mais ingredientes nessa segunda situação. Portanto, eu vou ter 3 vezes mais aqui também. Portanto, a quantidade de açúcar será 300 gramas.
A quantidade de manteiga será 600 gramas. E a quantidade de farinha, 900 gramas. Simples, né, pessoal? Vocês viram que não é difícil? Certo? E aproveita e faça isso aqui. Tem que pôr no forno um tempinho, não sei quanto, mas essa receita é válida. Então, não esquece aí, ó. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta o que você achou e fica atento ao próximo vídeo. Regra de 3 composta, tá ok? Obrigadão aí por assistir até o final. Valeu, tchau, tchau.